Bom, meu nome é Paulo, você tá no @leitorvino, e eu acho que já é hora de retomar as coisas nesse canal. E nada melhor do que fazer isso com o Book Haul da Bienal do Livro de Pernambuco. E tem coisa pra caramba. Eu disse que tem coisa mesmo pra caramba. Eu acho que eu tô com 30 livros da Bienal do Livro. Eu comprei um deles, todos os outros eu ganhei, seja das autorias, de dinâmicas, de alguns criadores de conteúdo. E eles não estão muito bem separados numa ordem, então eu vou pegando e mostrando de onde eles são. Teve aqui o Lágrimas de Carne, da Fernanda Castro, que esse foi o livro que eu acho que eu mais panfletei. Saiu essa edição comemorativa, capa em tecido, enfim, eu sou apaixonado por essa história. A Fernanda é autora de Mariposa Vermelha, que também é uma história maravilhosa, mas isso daqui é puro suco do Nordeste e de como o povo nordestino é fantástico, até mesmo quando não tenta ser. Bom, porque ser nordestino é ser fantástico, caso você não sabia ainda. Temos aqui o Tantas Marias, que é do coletivo Pedra Literária, que eu ganhei da Érica, que é uma querida. Ela cria conteúdo, faz muitas coisas com literatura, é cordelista e uma pessoa maravilhosa que você deveria conhecer o trabalho. Aqui eu tenho O Vendedor de Judas, da Tércia Montenegro, com ilustrações de Helena Araújo. Foi um dos livros que eu ganhei do Alê, meu irmão, e vai ter muita coisa que ele me deu por aqui. A gente chega agora nos livros da CEP, que acompanha a editora de Pernambuco. Se você não sabe, a gente tem uma editora estatal aqui em Pernambuco, que é a CEP. E daí de lá eu saí com 4 livros. Na verdade, saí com mais, mas alguns eu comprei de presente. Eu ganhei um voucher. Outros criadores de conteúdo também ganharam, para poder fazer umas compras lá no stand da editora, que tem títulos maravilhosos. E primeiro mostrando para vocês o Antes que as Palavras Te Esqueçam, do Leonardo Tonos, que eu conheci na Bienal, gravei uma coisinha bem rapidinha com ele, a gente bateu um papo super gostoso e é um dos livros que eu mais estou ansioso para ler. A gente também tem Arte Queer do Fracasso, um dos livros que eu comprei por indicação de amigos. Esse aqui foi indicação do Roberto Muniz Dias, disse que esse livro auxiliou ele bastante na escrita do último romance. Não estou recebendo visitas da Agnes Souza, foi lançamento lá na Bienal do Livro, e enfim, meu exemplar está autografado. Conheci a Agnes em junho, creio, numa aula da pós-graduação que eu faço pós-graduação em escrita criativa, e a gente estava na cadeira de poesia. A minha professora, que foi a Jane, é editora desse livro também. Então, tudo se caminhou. A gente leu um livro anterior da Agnes, que me tocou muito, e esse daqui eu tô com muito medo de ler e me causar coisas das quais eu talvez não queira sentir por agora. 1 mais 1 igual a 2, 2 menos 1 igual a 0, da Fernanda Barbeta. Esse aqui é indicação do meu amigo Alfredo, que leu esse livro, disse que amou, e quando eu estava procurando um livro para poder preencher o valor, eu lembrei dele, fiz Tem que Ser Você. E são dessas coisas que realmente são para acontecer, porque era o valor exato que eu tava precisando. Tem outro livro aqui ainda da CEP, mas que não veio de uma compra de lá, foi presente do autor, que é o Emílio, do Wellington de Mello. Um romancezão que estou devendo a leitura já tem bastante tempo, e agora eu não tenho escapatória. E pausa para este marcador, porque eu acho ele lindo. Começando a cota de outros livros que eu ganhei de autores que são meus amigos, a gente tem aqui O Falso Francês, numa edição bilíngue, que é do Ítalo Damasceno. Ele é um ator lá do Piauí. Eu burrei e não peguei o autógrafo dessa vez, mas Ítalo tá sempre por aqui, ele ama Recife, e esse reencontro vai acontecer. Ganhei Caderno do Fim do Mundo, do Cleiton Cabral. Esse ano eu tive a honra de ser um dos narradores da Bienal de Pernambuco, uma exclusiva da Bienal de Pernambuco, com a assessoria Lavanda, e vivi muitas coisas, dentre elas uma mesa no Sesc com as meninas que também as narradoras e com o Thiago Valente. E lá a gente ganhou os 3 livros que foram campeões, né, do Prêmio Sesc de Literatura em 2024. Então, do romance, a gente tem Bololô, da poesia Contra a Parede, da categoria de contos, A Glória dos Corpos Menores. Ganhei também O Valor do Sentimento, do João Lover. E esse livro aqui tem uma história bem engraçada. Eu estava fazendo mediação de um lançamento nos últimos momentos da Bienal do Livro, e chegaram 2 meninas para falar comigo, perguntando se eu era neto de uma outra pessoa, enfim, que era um artesão que trabalha com expondo as coisas nos mercados públicos aqui de Recife. E eu falei que não, mas que meu avô também era artesão, que é verdade, meu avô costurava coisas para o seu grupo de maracatu. Então, todas as roupas com todas as lantejoulas eram feitas por ele. Ele já tem mais de 90 anos.
E o João fez um poema para esse outro senhor que ele conheceu, e que também tem um neto albino. E as meninas foram lá para me ler o poema, que é esse aqui, O Artesão Rei. E, enfim, o João dedicou o livro para mim. E falando de novo em lançamento, eu pude fazer o lançamento do livro O Último Café do Coronel, do Marconi Urquiza, que me presenteou com um exemplar. Isso aqui foi logo no primeiro dia da feira, na sexta-feira. Voltando para os livros que eu ganhei do Alê, ele me deu de presente a malinha dos livros infantis da Socorro Cioli, que a mala já foi com Deus, porque ela estava numa situação muito deplorável. Os livros são Diga Astragood, Vende-se uma Família, com esse hot stamp lindíssimo. É para ler ou para comer, O Mistério da Professora Julieta, O Peixinho de Pedra, Bia que Tanto Lia, e a Quarta-feira de Jonas. E ainda falando de literatura infantil, de livro ilustrado, eu ganhei mais 3 de autoras muito queridas lá na feira. Ganhei Cantos e Poesias para Crianças, da Magda Torres. Ela foi uma querida, a gente bateu um papo super gostoso. E um tempinho bem curtinho, porque eu tava com a agenda um pouco apertada, mas eu tô muito ansioso por essa leitura. Wagner e Maluca de Você, da Fernanda Martins. Isso aqui é uma série, gente, que a autora fez. Tá autografado, tem um trabalho lindo, veio com um press kit com muitas coisas. Balinha, algodão doce, para poder trabalhar o sensorial que tem na história. E também uma das coisas que eu mais estou apaixonado de ter recebido nessa feira. Aqui a gente tem Pai e Mãe, da Maria Laísa Boia, que é um dos meus xodóis, uma autora que eu conheci no Elas Publicam, daqui de Recife. E ó, tem um joguinho, tá? Pai é Pessoa de Amor Infinito e Mãe, Meu Amor Eterno. Isso aqui vai falar sobre família, hein? Mas não sobre a família estruturada da qual você está pensando. Eu ganhei também, olha, Cidade de Sangue e Aço, da Mi Costa. É uma fantasia científica, LGBT, com trisal. Eu já estava doido para ler tem bastante tempo. E ela me deu junto com um press kit muito bonito, que eu já desmontei todo, então não consigo mais mostrar para vocês. Mas também tá aqui autografado. A gente vê algumas aventuras nessa Bienal. Também ganhei um conto, A Mulher e o Vento, da Fabi Ferraz, que também foi uma querida, a gente se conhecia de rede social, mas a nossa interação mesmo veio durante a feira, com muitos abraços, muitos momentos gostosos vendo juntos, e um dos adeus mais difíceis que eu tive que dar. Adeus não, um até logo, porque a gente ainda vai se ver muito nessa vida. Do Sesc, eu ainda ganhei aqui o marco referencial de leitura, e eu gosto muito de ler, né, sobre literatura, de forma acadêmica mesmo. Então, é uma das coisas que eu mais estava ansioso para ganhar. E aqui atrás a gente tem, ó, Ler no Sesc é construir um olhar amplo sobre a leitura como direito e ação social. Vai falar muito sobre o trabalho do Sesc com leitura, as bibliotecas do Sesc, né, o Bibliosesc também. Enfim, todas as ações que o Sesc faz, né, tipo, em todo esse Brasilzão, que envolve leitura, letramento literário. E, gente, tá simplesmente lindo. Indo pro ponto, autoras que eu conheci, que ganharam meu coração, tem a Larissa Ler, e eu voltei da Bienal com Minha Calenta, uma publicação dela junto com a editora Violeta, que eu ganhei lá nos últimos momentos dela na feira, e eu comprei 20 minutos e ver. Eu tava bem curioso para ler esse daqui. Ele tem uma edição belíssima também, então devo lê-lo o quanto antes. E falando de pessoas conhecidas, eu pude reencontrar o Fábio Alishadow lá na Bienal. Foi a segunda vinda dele aqui para a feira. Na primeira ele trouxe seus livros de fantasia e agora ele está lançando livros eróticos. E a gente tem aqui um joguinho que é os livros vão seguindo aí os álbuns da Adele. Então a gente tem a Leber 19, a Florar, e tem o Aleber 21. E sim, os títulos em português mesmo, já que estamos no Brasil, não é mesmo? Estamos aqui na América Latina, e na América Latina se fala a sua língua mãe. Também ganhei mais livros da CEP, dessa vez vindos lá da galera da Secretaria de Cultura daqui do estado. São os livros finalistas da 8ª edição do Prêmio Hermílio Borba Filho de Literatura. Eu ganhei os 4 volumes, mas eu já tinha um deles aqui, então eu dei para ler. E a gente tem aqui o Maracujá Interrompida, A Boca para Fora e Salas Brancas com Cheiro de Éter Não Me Permitem Sentir Cheiro de Gente.
os livros estão acabando, eu juro. Eu ganhei a letra da imagem da Liliana Tavares. Ela foi uma das curadoras do espaço do Lugar de Acesso na Bienal do Livro de Pernambuco, um espaço novíssimo na feira, preparado para receber as pessoas, fazer formações com relação à inclusão, diversidade e, enfim, uma das minhas coisas favoritas. E aqui, gente, a gente tem, ó, audiodescrição de filmes pernambucanos. Esse é o primeiro volume. A Liliana, ela foi um amor. A gente tava doido para se conhecer. A gente bateu um papo rapidinho. É uma perspectiva bem diferente se você pensar que você está acostumado a ver de literatura, principalmente nas redes sociais. Mas isso aqui é sobre inclusão. E a gente vai ter uma conversa muito longa sobre esse livro aqui. Chegamos nos últimos 4 livros. Amém. Aqui a gente tem mais 2 livros que eu ganhei do Alexandre. Aqui, ó, o Eu Aceito os Termos de Uso, que tem essa capa holográfica belíssima, ficção científica, que ele trouxe da limpa da estante dele. E aqui, Os Escolhidos, da Veronica Roth, que faz um tempo, né, que não ouvimos nenhum burburinho sobre autores divergentes. Esse aqui eu ganhei numa dinâmica que estava tendo lá de troca uma moeda por um livro. Eu não tinha nenhuma moeda, então ele me deu uma moeda, eu fui lá e troquei por esse. Que eu não sei bem se eu vou ficar aqui com ele, eu acho que eu vou doar para a biblioteca. Mas estão aqui. E terminando aqui a saga dos livros da Bienal, eu fui tentar a sorte em uma das caixinhas misteriosas da editora Flávio, né? Porque o meu Kindle foi de base e não foi dessa vez. Mas eu tirei o livro Eu Amo Odeio Noah Miller. E uma coisa muito engraçada foi que o Alexandre tirou o mesmo livro na mesma hora. E a gente vive essas coisas parecidas, mas enfim. Eu amei, né? Porque é um livro rosa e literatura nacional nunca é demais. E concluindo essa grande saga de livros vindos da Bienal, eu ganhei o Aranha Movediça, do Moacir Fio, que está sendo publicado agora pela editora Moinhos, literatura contemporânea do Ceará, terror, e estou muito ansioso. E só me veio depois do autógrafo que tem este carimbo, que eu acho que foi um carimbo, né? Mas enfim, eu adorei. E no final, eu não contei quantos livros foram. Vamos lá fazer todo esse trabalho de novo, né? 3, 4, 5, 38, 39, 40. Foram 40 livros. Quando lerei todos esses livros, não sabemos. Para mais informações sobre essas leituras, não se esquece de me acompanhar aqui e nas minhas outras redes sociais. O arroba é o mesmo em todas elas, que é Leitor Albino. E vamos embora trilhar esse caminho juntos, porque literatura se faz, compartilha.